Olá, nessa segunda parte nós iremos verificar como se utiliza o software, Neural Educator. Com ele é possível você treinar redes neurais de uma forma simples, não utilizando linhas de comando e tornando bem mais acessível a pessoas que estão tendo o primeiro contato com Machine Learning ou, no caso, redes neurais. Primeiramente, aqui é possível ver uma série de menus. Esses menus serão tratados individualmente aqui nesse vídeo. E nesse menu inicial, que é o menu de dados, você tem uma série de opções aqui. A primeira delas é nome do PC. Nessa opção, você deve alterar o nome do PC para que ele tenha algo intuitivo, fácil de reconhecer posteriormente. Ainda nessa aula eu vou explicar o porquê do uso desse nome. Segundo, temos um botão de carregar dados, onde é possível carregar dados e nós estaremos utilizando o arquivo da primeira parte, da primeira videoaula. Por um pequeno problema que ainda existe no software, teremos que criar a rede neural primeiro, antes de entrar com as informações de dados. Então, peço que quando estiverem utilizando o programa, venham em rede e definam a rede da forma que vocês acharem mais interessante. Aqui temos o nome do PC, temos o nome da rede neural, então você dá um nome associado ao que você está estudando ou treinando, no caso, revenimento. Posteriormente tem uma opção aqui de número de camadas ocultas. Aqui você pode definir quantas camadas ocultas sua rede vai ter. Por exemplo, duas, eu teria uma rede desse formato, onde eu controlo a quantidade de neurônios que eu vou ter em cada camada, sendo o primeiro número referente ao número de entradas, o último número referente ao número de saídas. E aqui nós temos neurônios nas camadas internas, camadas ocultas. É necessário definir o tipo da função de ativação. Aqui existem algumas, mais utilizadas são sigmoid, relu e switch. Algumas opções aqui sendo estudadas ainda. Alpha está associado com o termo pré-exponencial da função de ativação. Na verdade, para cada função existe um parâmetro linear que multiplica a entrada. Esse alfa pode ser controlado para que se tenha um ajuste melhor. Então, em algumas situações é interessante alterar esse alfa. Quando todas as opções da rede são definidas, você aperta em criar rede. Aqui do lado direito nós temos uma série de informações da rede que foi criada. Podemos ver também aqui no menu de visualização qual a estrutura da rede criada. Temos uma rede com uma entrada, 2 neurônios na primeira camada, 2 neurônios na segunda e uma saída. Voltando no menu de rede, precisamos de uma rede um pouco mais simples para tratar o nosso caso. Nós iremos tratar, a partir do caso do revenimento, o qual tínhamos duas entradas de saída, e a saída da rede neural seria a temperatura. Então, nós temos, na realidade, duas entradas e uma saída. Devido ao número de casos, é necessário que sejam reduzidos o número de camadas. Então, eu vou definir aqui uma rede do tipo 2, 2, 1, sigmoide com alfa 1. Como eu havia dito, quando a rede é criada, aqui algumas opções são observadas. É possível ver o nome que a rede foi inicializada, ou seja, ela foi criada. Treinamento, ela não está treinando. Essa é a estrutura da rede, 2, 2, 1. Parâmetros da rede, então, total de parâmetros livres disponíveis para ajuste na rede é de 10. A função de ativação utilizada é sigmoide. O alfa é 1. A rede foi inicializada. O erro ainda é alto. Ainda não há nenhum ajuste, por isso o coeficiente de determinação aqui é 0. E o tempo de treinamento é 0, porque a rede não treinou. Uma vez que a rede é definida, você pode vir, voltar e carregar os dados, clicando no botão carregar dados. O arquivo de revenimento, ele vem também incluído com o programa. Basta que você venha aqui em dados do programa,
dados, e você escolhe esse arquivo, revenimento. Se o endereço está ok, você vem e clica em abrir. Aqui são mostrados que existem 11 casos. Existem 2 entradas e uma saída nessa estrutura de dados. Caso você queira abrir o endereço do arquivo, basta que você clique em abrir local de origem. A rede está ok. Uma observação que deve ser feita aqui é que o software já faz uma análise de overfitting, ou seja, de superajustamento. É necessário que esses valores sejam os menores possíveis. Porém, tendo 10 parâmetros e tendo apenas 11 dados, o valor de overfitting acaba se tornando razoável. Porém, nesse caso, ele se mostrou adequado. O próximo menu é o menu de treinamento, onde é possível treinar a rede e fazer com que ela se ajuste aos dados. Aqui você tem uma série de opções. Aqui você tem um gráfico que são as saídas esperadas e no qual você consegue observar se a rede está se ajustando adequadamente ou não. Temos aqui a descrição dos dados, dados didáticos, descrição da rede, revenimento. Treinar a rede é o botão para treinar a partir do momento que você configurou todas as opções. Você pode parar o aprendizado, você pode reiniciar a rede, você pode salvar a rede e você pode carregar uma rede já treinada. Aqui é estipulado o tempo de treinamento. Aqui é estipulada a taxa de aprendizagem. Uma rede pode aprender mais rápido ou mais devagar. Existem prós e contras nessas duas situações. O valor padrão é 1. Número de redes. O software treina uma série de redes em paralelo, buscando achar qual delas melhor se adequa aos dados a ela apresentados. Nesse caso, esse valor pode variar dependendo do desempenho da sua máquina, do tamanho da rede, do tamanho do número de dados. Cerca de 40 redes normalmente são possíveis ser treinadas em simultâneo sem nenhum prejuízo significativo ao desempenho do software. Temos aqui o erro admissível. Então, os 2 critérios de parada do treinamento são se o tempo de treinamento for atingido ou se o erro ficar inferior ao erro admissível, essa rede ela vai parar de treinar. Então, esses são os critérios de parada e os critérios de treinamento nos quais você entra. Aqui existem algumas opções. Quando você tem múltiplas saídas gráficas, você pode escolher o endereço da saída, 0, 1 e assim sucessivamente. Alguns dados têm muito ruído, esse ruído precisa ser diminuído, porque redes neurais conseguem treinar melhor quando você tem um erro, quando você tem dados não tão aleatórios. Então, é possível aplicar um filtro de ruído. Uma opção também muito interessante é a opção de enviar e-mail ao concluir treinamento. Basta que você entre com o e-mail aqui e com essa opção preenchida e essa opção marcada, ao concluir o treinamento, o próprio software já envia para o e-mail, para esse e-mail ou para os 2 e-mails aqui cadastrados, a rede treinada, com algumas informações como o erro resultante e coisas do tipo. Aqui do lado direito nós temos detalhes, são os detalhes referentes ao treinamento. O erro da rede, o tempo de treinamento, o número de interações, o avanço e o coeficiente de ajuste. A partir do momento que clicamos em treinar a rede, o software faz uma série de modificações nos parâmetros livres da rede, tentando encontrar a combinação que minimize o erro, a diferença entre o resultado da rede e o resultado experimental. Então, temos aqui, como eu havia dito, o erro nesse caso está em 2.5, tempo de treinamento, número de interações, o avanço. E aqui o coeficiente de ajuste. Lembrando que o primeiro é o R quadrado, o segundo é o R quadrado ajustado, que leva em consideração o número de parâmetros livres. Outras opções que você tem é que a qualquer momento no software você pode apertar esse botão aqui, que está disponível em vários dos menus, para que você tire um screenshot da tela e ela fica salva dentro da pasta do programa. Fica
é interessante, caso você queira mostrar o uso, o desempenho durante o treinamento de uma rede ou algo do tipo. Ok? E durante o treinamento também, você pode visualizar nesse menu de visualização a estrutura da rede. Então, ao ponto que ela treina, aqui você tem também uma atualização dos pesos e dos bias referentes a essa rede. Você pode acompanhar também o erro a cada instante. Essa forma é bem didática, é uma forma bem visual de se apresentar redes neurais, bem intuitiva. Então, suponha que o treinamento atingiu um ponto adequado. Logicamente, a gente sabe que quanto mais tempo de treinamento, melhor. Algumas redes precisam de muitas horas ou até muitos dias de treinamento. E aqui você pode vir e parar o aprendizado ou esperar que os critérios, né, de parada sejam atingidos. Parando aqui o treinamento, nós temos uma rede então com erro de 1.98. Lembrando que esse é o erro médio absoluto. Existem outras medidas de erro, outros tipos diferentes, na verdade. E aqui o status da rede é não treinada o suficiente. Fica aqui disponível. Bom, na visualização temos os pesos e os bias. E com a rede treinada, muitas vezes é interessante calcular essa rede em algum ponto para que você visualize se ela está ou não adequada à sua aplicação. Aqui nós temos duas entradas e aqui nós temos a saída esperada. Esses valores padrão aqui são os últimos valores dos dados de entrada. Então ele pega por padrão os dois últimos valores e aqui você consegue ver o resultado da rede. Você também pode entrar com valores diferentes aqui, por exemplo, valor de 44 e valor de 25. Então, com essas duas entradas na rede, você teria a saída de 581 da temperatura na qual você deveria aplicar no processo. Aqui nós temos outros botões também, que são mais botões de navegação dentro da pasta do programa. É possível abrir a pasta onde estão disponíveis os arquivos. É possível abrir o log também para visualizar o histórico de informações pertinentes que o software acumula e guarda. Você pode abrir uma pasta de backup. Lembrando que durante o treinamento de uma rede, a cada 10 minutos, um backup é feito. Caso você tenha uma queda de energia ou algum problema com o software, você pode pegar a última rede treinada e continuar o treinamento a partir dela. É possível também abrir o menu de screenshot, que aqui no caso ele está dando algum problema, não sei porquê. Enfim, essa é a interface do software e essa é a forma de utilizar. A intenção é que seja o mais simples e educativo possível para tentar facilitar o aprendizado sobre esses conceitos que muitas vezes são tão complexos. Então é isso. Obrigado.